Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje é tirado do Evangelho segundo São Lucas, 8º capítulo. Naquele tempo, tendo-se reunido muito povo, e como os habitantes de várias cidades tivessem ido a Jesus, propôs-lhe ele esta parábola. Saiu o semeador a semear sua semente, e ao semeá-la, parte caiu junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e quando nasceu, secou logo, por não haver umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer deu fruto, 100 por 1. Dito isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe, pois, que significava essa parábola. E ele lhes respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, porém aos outros se fala em parábolas para que, olhando, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é, pois, o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que a ouvem, mas vindo depois o diabo, tira-lhes a palavra do coração, para que se não salvem, crendo nela. Os de sobre a pedra são os que recebem com gosto a palavra, porque quando a ouviram. Porém, estes não têm raízes. Até certo tempo creem, mas no tempo da tentação desviam-se. A que caiu entre os espinhos são estes que ouviram, porém, indo, afogam-se com cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto. E a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, guardam-na com o coração bom e perfeito e dão fruto na paciência. Podem sentar-se. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caros fiéis de Nova Friburgo, esse Evangelho de hoje, deste domingo, da 60ª, tem dentro dele justamente uma parábola, porém essa parábola tem uma particularidade, porque, como diz São Gregório Magno, essa parábola não carece de exposição, porque a própria sabedoria eterna a expôs. Justamente é uma parábola em que existe a parábola e existe a interpretação, a exposição da parábola, que é feita por Nosso Senhor mesmo. E, portanto, neste caso aqui, a nossa docilidade deve ser ainda maior. Não temos nem a desculpa de possíveis interpretações, talvez discordantes. Não. Aqui nós temos a interpretação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é nem o vigário de Cristo falando ex cátedra, mas é o próprio Cristo que dá a infalibilidade, porque ele é o infalível. Então, é seguirmos o que ela diz, a explicação de Nosso Senhor. A semente é a palavra de Deus. E esta palavra de Deus, é claro, não pode ser como a nossa. A nossa é um som que sai pelo ar e depois desaparece. No caso de Nosso Senhor, quem é? É o Verbo de Deus encarnado. É a palavra eterna de Deus. E essa palavra, justamente, o Verbo encarnado é o semeador. Ele semeia a palavra que é o reflexo de sua própria pessoa encarnada. Portanto, essa palavra de Nosso Senhor é luz que esclarece o verdadeiro valor das coisas e que nos guia de uma maneira, de um modo infalível. E, mais importante de tudo, cuja força nunca se desmente. A palavra de Nosso Senhor contém nela uma graça que é infalível. E nós temos na longa leitura da Epístola de São Paulo, onde ele diz, depois de contar tudo que ele passou, as dificuldades, e poderia tirar disso um motivo para se gloriar, e no entanto, ele diz que Nosso Senhor permitiu que ele tivesse um estímulo na carne, tentações, etc., sofrimentos.
E ele, de fato, era um anjo de Satanás que os bofeteava. E por isso, diz São Paulo, roguei 3 vezes ao Senhor para que de mim o desviasse. E o que diz nosso Senhor? Basta-te a minha graça, porque a força de Deus se manifesta de modo mais completo na fraqueza humana, claro. Então, essa é a primeira lição, deve ficar muito bem marcada na nossa alma. Quanto mais que nós nos aproximamos da Quaresma, e não é à toa, é claro, que isto é posto aqui na liturgia, porque a Quaresma é um período em que estão reservadas para nós, ano após ano, graças de conversão, graças de sair do pecado mortal, ou do pecado venial habitual, da tibieza, que é um veneno. E justamente essas graças vão, em grande parte, pela pregação. Em grande parte. E por isso a igreja reserva este período mais para pregações, retiros, etc., como que nós teremos agora no final dessa semana. Então, não há nenhum defeito da palavra do nosso Senhor, evidentemente. Não há nenhum defeito no semeador, é claro, é nosso Senhor mesmo. Então, onde está o defeito? Porque ela, na maior parte dos casos, não produz fruto. Porque na descrição aqui são 4 exemplos. 3 não dão certo, só um dá certo. O que supõe que na maioria dos casos a palavra de Deus não produz efeito. E por quê? E é isso que deve estar bem dentro de nós. O problema está na terra. O problema está na recepção, naquele que recebe. No caso da comparação da terra, somos nós. E por isso devemos investigar bem os motivos pelos quais essa recepção não é boa. Por que a terra não aceita? E nosso Senhor, continua explicando, dá 3 exemplos de terras que não produzem, que não correspondem às expectativas do semeador. O primeiro tipo é a terra batida. Quer dizer, a semente cai e vem um demônio e toma e ponto final. Não foi nada, não houve nada. Esta terra batida são os dissipados e levianos. Note bem, antes de eu prosseguir na explicação, que quando eu digo que há 3 tipos de terra, ou 4 tipos, e só um dá certo, eu não quero dizer que são categorias estanques, tipos definidos, em que cada um se encaixa ali e ponto final. Não é assim. Todos nós, em nossa vida, somos, de certo modo, esses 3 tipos de terra e esperamos também o 4º tipo. Na verdade, se trata de uma questão de predominância. Então, este é o primeiro tipo, em que predomina a dissipação e a leviandade. A palavra de Deus como que se confunde com o turbilhão de rumores, distrações, opiniões que o mundo fornece. Essa alma não é como uma casa, ou seja, um espaço reservado. Ela é a própria rua. E por isso, não é preciso que o mundo entre nela, ela já se instalou no mundo. Esse tipo de alma simplesmente ignora a palavra de Deus. A palavra é semeada e é simplesmente ignorada, e o demônio vem e toma facilmente, e ela continua no caminho da perdição. Porque, é claro, trata-se aí, bem claramente, de um caminho de perdição. Esse tipo de alma é buscado especialmente pela sociedade moderna. Especialmente. Por quê? Porque é o tipo que está vacinado. Está vacinado contra nosso Senhor. O mundo de hoje, ele tem uma semelhança com o primitivismo, o barbarismo,
Sim, alguma semelhança sim, porque os bárbaros, os primitivos, às vezes parecem animais, são muito dominados pela natureza, etc. Dominados justamente por essas tendências desordenadas do pecado original que eles carregam consigo. No entanto, o homem moderno tem uma diferença. Ele parece sim um animal porque ele quer sempre satisfazer os seus apetites. Porém, um animal amestrado. Amestrado pelos poderes que o dominam completamente. Mas ele é amestrado para quê? Para nosso Senhor, para ter disciplina. No mosteiro também as pessoas são, de certo modo, amestrados, no sentido de que eles são levados pela graça de Deus a se dominar a si mesmos, e todos nós devemos buscar isso, em ordem a alcançar a bem-aventurança. Mas não. Na sociedade moderna, eles são amestrados, bom, é uma sociedade, mas são amestrados para se tornar um número. É bem a sociedade de massa. E essa sociedade massificada necessita desses tipos, dessa terra batida, dessa gente que é vacinada contra nosso Senhor. A palavra de Deus não produz aí nenhum efeito. E qual é a receita para esse caso? Sim, porque não adianta diagnosticar o mal se nós não conseguimos pelo menos ter uma ideia dos remédios para isso. É um caso desesperado? Graças a Deus não. A graça de Deus é onipotente, acabamos de ver. Então é preciso rezar por essas almas. Nas aparições de Fátima, no ciclo dessas aparições, se refere que muita gente, muitos se perdem e vão para o inferno porque não há quem reze por eles. Cuidado com esta persuasão de que fulano é perdido, está perdido, aquele ali é perdido, não tem jeito. Não. De fato ele está no caminho da perdição. Mas nós podemos sempre usar o último recurso, que é o principal de todos, que é a oração, para que pelo menos eles apanhem da vida. Porque normalmente é isso que, nesse caso aqui, é o que faz despertar, ele tomar uma paulada. Infelizmente, não é que vamos desejar isso, mas é o que parece a solução. Nosso Senhor normalmente se serve disso. Uma situação difícil, às vezes eu tenho que enfrentar situações assim. Pessoas que vêm me referir a situações, fulano não tem jeito, isso aqui, o que eu posso fazer? Reze por ele, e porque normalmente nesses casos só apanhando da vida. Mas justamente é preciso rezar por ele e não deixar, na medida do possível, de colocar os princípios. Sim, é importante. Mesmo que ele rejeite. E por isso é importantíssimo, veremos isso talvez nas palestras com relação à educação, é importantíssimo sempre colocar os princípios desde a mais tenra idade. Mesmo que a criança não esteja nem se importando. A criança pequenininha parece uma terra batida, né? Você fala e não está nem aí. Mas coloque com paciência, caridade, constância. Porque esses princípios vão sedimentando. E se, Deus não permita, eles se tornarem depois terra batida de verdade, ou seja, os chamados perdidos, quando eles tomarem uma paulada na cabeça, quando eles apanharem da vida, eles terão para onde se voltar. A bússola deles estará imantada para Deus. Nessa hora, volta. Enquanto que os que não têm nada, esses se desesperam. E por isso é que o nosso mundo moderno é um mundo de desespero. É um mundo de suicídios, de drogas, etc, etc. Porque as pessoas, além de entrarem na vida ruim, o que não é de hoje isso, mas há essa diferença, eles não têm nada. São os pobres coitados. E por isso, quando vêm as consequências, eles se desesperam. Depois, passamos agora para o segundo tipo, é o solo pedregoso. O solo pedregoso são as almas superficiais. São as almas inconstantes. Ou seja, são aqueles que não ignoram, não, eles até recebem. E recebem às vezes até com entusiasmo. São aqueles que parecem dar esperança de uma grande conversão.
e que começam bem. Claro, é preciso começar bem, mas não basta. E eles ficam no começar bem. Recebem a palavra com entusiasmo, mas lhes falta o quê? A coragem. Coragem para quê? Para abraçar a renúncia e para fazer os sacrifícios necessários à fidelidade à palavra de Deus. Porque é preciso receber e ser fiel. E o que quer dizer ser fiel? É pôr esta palavra em prática em todas as circunstâncias da nossa vida. E aí vem a consequência, o sacrifício. Necessariamente, mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor tamanho, não sabemos, é nosso Senhor quem prepara a nossa cruz, mas ela aparecerá num determinado momento. E então, quando aparece, a aceitação da palavra dessa gente para aí. Quer dizer, a aceitação deles tem um limite, e esse limite se chama a cruz. Quando há sofrimento, quando há dificuldade, eles não querem mais, eles desanimam e deixam. Eles ficam com medo e se desviam. Qual é o remédio que podemos aconselhar para esse caso? Como em geral são almas mais fracas e medrosas, devemos aconselhar o remédio de dar valor às pequenas coisas. Porque nem todo mundo, a grande maioria, não é chamado para os grandes, enormes sacrifícios. Normalmente é assim. Mas nós somos chamados para aceitar os sacrifícios que nosso Senhor quer para nós e que nós não sabemos. E é preciso ter esta docilidade fundamental. Nós não sabemos, mas nós devemos aceitar. Nós confiamos em nosso Senhor. E com isso, ao invés de ficar com medo de possíveis sacrifícios maiores, devemos então olhar para esses sacrifícios pequenos que semeiam toda a nossa vida, dia após dia. São os nossos deveres, são as nossas pequenas fraquezas, são os contratempos, todas essas pequenas coisas que não têm aparentemente não têm nenhum valor, para o mundo não são nada. Não saem na televisão, não são comentadas por ninguém, ficam lá dentro de nós, essas pequenas coisas. Quanta variedade! No emprego, no trabalho, para a dona de casa, para o rapaz que está crescendo e tem que obedecer às ordens do pai e da mãe, para o religioso que tem que obedecer, às vezes coisas que ele acha que não está certo e que realmente não estão certas mesmo não. Mas é a virtude da obediência. E assim por diante. Todos esses pequenos sacrifícios é que vão nos preparando justamente para o céu. É que vão dando justamente o crescimento espiritual das pequenas coisas, de tal maneira que se aparecerem as cruzes maiores, elas serão então abraçadas com amor. Por quê? Porque a pessoa já se dispôs pelas pequenas coisas. Então esse valor dos pequenos sacrifícios é importantíssimo para justamente fortalecer a alma daqueles que são solo pedregoso. E depois há o terreno espinhoso, não são mais pedras, são espinhos. Nesse caso, a semente cai, brota e não seca logo, até cresce um pouco, mas só um pouco. Depois os espinhos é que vão crescer e que vão tomar conta dessa alma. Estes recebem e mesmo compreendem a necessidade do sacrifício. Isso faz com que a semente avance um pouco no crescimento, a palavra de Deus. O problema é que o seu esforço de renúncia é superado pela solicitude com essa vida. Ou seja, eles deixam de fazer a renúncia a si próprios
para se preocuparem consigo mesmo. Vejam bem que a diferença, à primeira vista, não aparece tanto. Mas a diferença está em que essas pessoas aceitam esforço, são almas de maior valor. Eles aceitam renunciar e se esforçar. Sim, eles enfrentam a vida. Eles não têm tanto medo do sofrimento. Porém, essa preocupação, esse esforço, volta-se para eles e não para Deus. É um problema de intenção última. A intenção última deles está neles. Os sacrifícios, as dificuldades, tudo é encarado, ou mais ou menos encarado, mas tudo gira em torno dele e não em torno de Deus. E então, qual é o resultado? Há esforço, sim, mas esse esforço é perdido. Perdido em grande parte ou perdido totalmente. Esse esforço perdido, para completar, ele não constata que esse esforço é perdido, porque ele obtém coisas. Se ele se esforça, por exemplo, no emprego dele, e consegue subir na vida, como se diz, acumular recursos, então isso serve para confirmá-lo nesse esforço. E ele se esforça cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Às vezes vira um avarento, juntando dinheiro, e, no entanto, esse esforço para a vida eterna é perdido. E então, o que acontece? A desistência é mais sutil. Porque no segundo caso, ele desiste, claro, ele vê o sofrimento e ele sai correndo. Mas esse não, ele enfrenta o sofrimento. Mas lá dentro, o sofrimento dele é para ele, não para Deus. É, portanto, o orgulho que estraga a coisa. E o orgulho não aparece tanto assim. A covardia aparece, mas o orgulho nem tanto. Ele se aproveita até das coisas boas. O remédio para esse caso, poderíamos aconselhar duas coisas. Primeiro, justamente, aquilo que Santo Agostinho dizia: que eu te conheça, a Deus, e que eu me conheça. Portanto, o conhecimento de Deus. Primeiro, o conhecimento de Deus. Porque se nós nos dedicarmos muito ao conhecimento nosso, esquecendo o conhecimento de Deus, é muito fácil acabar no egoísmo. Nosso egoísmo é muito forte. É preciso conhecer Deus. O que Ele nos mostra pela criação e o que Ele nos ensina de maneira mais elevada pela fé. E meditar isso. Alguém que já aprendeu o catecismo e não tem mais vontade de dar uma olhada no catecismo, cuidado, não é bom sinal. O catecismo e a Sagrada Escritura e tudo, o Evangelho em particular, tudo isso deve ser lido periodicamente, porque justamente deve ser meditado. Esse conhecimento de Deus justamente é que nos fará ver um pouco, é claro, a distância imensa que há entre Deus e nós, de tal maneira que mesmo os dons e qualidades que porventura tenhamos e que muito frequentemente exageramos, serão nada diante do que Deus é. E depois, ao lado disso, o repúdio ao perfeccionismo, porque essa gente em geral, esses terreno espinhoso, né, eles têm muito esse perfeccionismo. Eles se esforçam, mas para se aperfeiçoarem. Justamente a coisa gira em torno deles. Eles querem se aperfeiçoar. Eles querem fazer lá dentro como que uma escultura perfeita. Uma Pietà de Michelangelo, uma coisa parecida. Uma coisa perfeita. E ocorre muitas vezes com essa gente o desanimar. Quando caem em um pecado. Porque nosso Senhor justamente humilha os orgulhosos, os soberbos. Então, muitas vezes, permite que essa gente, que às vezes está numa vida aparentemente muito correta e muito bela e muito boa e com muito progresso, de uma hora para outra, caem do edifício. Um pecado, às vezes, inesperado, coisa parecida, às vezes algo vergonhoso. Muito comum acontecer, às vezes, o orgulho intelectual, pessoas muito inteligentes que produzem coisas de valor, às vezes
por um orgulho desmesurado, acabam caindo em pecados vergonhosos de sensualidade. Nosso Senhor permite, para eles medirem a distância. Parecia tão elevado e agora... E finalmente temos a boa terra. Que essa boa terra se espalhe entre nós. Que sejamos cada vez mais desse tipo. Estes ouvem a palavra de Deus com nobreza e generosidade. Por que nobreza? Quando a gente ouve a palavra nobreza, a gente pensa logo em reis, príncipes, todo aquele luxo, aquele fasto. Não. O verdadeiro nobre, quem é? É o santo. Porque a nobreza diz o quê? Elevação. Os nobres são pessoas elevadas na hierarquia, pelos seus méritos, porque foram grandes guerreiros, ou porque têm grandes riquezas, ou porque fizeram grandes benefícios ao governo e recebem aquele título, etc. Tudo isso tem seu valor, mas é claro, o verdadeiro valor é aquele diante de Deus. E, portanto, o verdadeiro nobre é o santo. Aquele que recebe a palavra de Deus como um santo, ou pelo menos procurando a santidade, este vê Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. O verdadeiro nobre nesse sentido. De onde vem toda a nobreza. E, portanto, recebem essa palavra com generosidade, disposto aos sacrifícios que a prática desta implica, e aguardam com muita seriedade. Quer dizer, o recolhimento e a seriedade e profundidade da vida interior. Porque justamente, assim como a terra batida é uma rua, e as outras duas terras são como casas esburacadas, sem fundamento na areia, elas desabam. A casa daquele que recebe a palavra de Deus e dá frutos deve ser bem guardada, porque ali será guardado, como no cofre, a palavra de Deus, e dará fruto na constância, na paciência. Justamente, não é só um ato de receber a palavra de Deus, mas é essa prática que preenche toda a nossa vida. Deve preencher toda a nossa vida. Deve fazer de nós como que mártires, entre aspas, da providência divina. Porque existe o martírio daqueles que são martirizados pelos perseguidores, mas existe o martírio daqueles que, sem morrer pela religião, vivem pela religião. E, portanto, de certo modo, dão testemunho daquela religião diante do que Nosso Senhor faz ou permite. Nós vivemos justamente a época da permissão de Deus. Deus permite coisas que ninguém podia imaginar. Se há 30 anos, em plena crise da igreja, não é praticando o segundo, 30 anos atrás, se dissesse que 30 anos depois estaríamos nesse ponto, não ia se acreditar nisso. E, no entanto, estamos nesse ponto. E, no entanto, a palavra de Deus aqui está. Ela não perdeu sua eficácia. E, portanto, diante do que Nosso Senhor faz ou permite, sejamos fiéis e demos fruto na paciência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.